Bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Começando atrasado aí, eu não sei porquê, tava dando um erro lá, né, no link do Bernoulli, o mesmo link que tá lá, é o que eu tava acessando aqui. Eu achei até estranho, né, não ter ninguém na aula. Aí eu recebi a mensagem da Júlia aqui que me informou que não estava aparecendo para vocês. Eu não sei porquê, realmente isso aconteceu. Bom, enfim, eu não sei, acho que ela deve ter mandado já aí no bate-papo, no grupo de vocês aí. Acho que todo mundo já deve ter tido acesso. Aí eu entrei pelo Bernoulli normal, tá vendo? Engraçado. Não dá para entender o que pega. Não sei se é alguma instabilidade do site. De vez em quando aparece dentro da minha. Eu crio uma pasta, por exemplo, eu vou criar uma pasta para vocês, né, da semana, por exemplo, semana 29ª semana, um exemplo. E acaba que eu criei a pasta. Quando eu vou salvar alguma coisa lá dentro, lá tem um trabalho lá de, sei lá, de inglês lá, mas não é um trabalho da escola aqui, de alguém lá do Bernoulli, entendeu? Eu não sei se tem alguma diferença aí, o que acontece, mas, bom, são erros, né? São coisas que podem acontecer com todo mundo e eu já peço desculpa para vocês aí pelo embaraço, tá? Ô, Júlia, você conseguiu mandar, né? Então, para a sala lá, acho que todo mundo deve estar tendo acesso à aula. Muitos aí já conseguiram entrar pelo próprio Bernoulli. Bom, enfim, vamos ver o que acontece. Deixa eu abrir aqui o material que eu preciso de vocês. Aqui. Vamos falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho sobre o Oriente Médio. Eu espero que todo mundo esteja bem aí, né? Que todo mundo esteja tranquilo. E vamos lá, qualquer coisa vocês me chamam aqui. Deixa eu compartilhar a tela. A última coisa que eu falei com vocês sobre o Oriente Médio foi sobre... Eu parei falando sobre... a gente estava discutindo sobre a origem de cada povo, não foi? Eu falei de onde surgiram os árabes, de onde vieram os judeus, não foi isso? Foi a última coisa que eu trabalhei com vocês, né? Ou eu falei mais alguma coisa? Acho que não, né? Bom. Vamos lá. Foi isso aqui, né? A última coisa que eu falei com vocês? Ou eu disse mais alguma coisa? Eu não lembro. Enfim, eu vou começar daqui mesmo. Bom, na última aula eu trabalhava com vocês um pouquinho sobre essa ideia do Oriente Médio. E eu falei que quando a gente estuda sobre o Oriente Médio, a gente estuda aí, né? Pelo menos eu gosto de entender, né, estudar essa região, separando entre a região, os povos e as religiões. Sendo que a região, eu expliquei para vocês que o Oriente Médio, né, é um termo de conotação histórica, né, que está, sobretudo, oriunda aí
de uma porção do território localizada entre o extremo Oriente e o Oriente Próximo, tá? E aí quando chegava-se nessa região, né, entendia-se que estava no meio do caminho, e aí por isso chamaram de Oriente Médio, e que historicamente é um local palco aí de muitos conflitos, com pouquíssimas regiões férteis, né, e que justamente esse fato de terem poucas regiões férteis levou à disputa da região por vários povos, né? Se no passado nós tivemos aí as disputas principalmente pela água, atualmente, né, essas disputas em muito se relacionam ao petróleo, ok? Diz também, nesse contexto, que nós tivemos aí, né, pegando a origem desses dois povos, elas estão, o que está aí na tela de vocês, elas tiveram lá, né, pegamos a descendência desde Noé e viemos desbravando, né, os seus herdeiros até chegar aí na divisão dos dois povos, né, nos semitas, nos chamados semitas, deixa eu só aceitar aqui, nos chamados semitas, né, que todos eles aí vieram de Sem, tá? E aí falei também um pouquinho sobre povo, etnia, né? Por exemplo, o povo judeu basicamente tem a religião do judaísmo, e os árabes é uma etnia, percebam, eles estão muito relacionados aí ao islamismo, mas não quer dizer que um árabe não possa ser judeu, que o judeu não possa ser um muçulmano, tá bom? E disse também sobre a questão de origem étnica, né? Por exemplo, a origem étnica de um povo é árabe, igual eu disse a vocês. Mas um árabe, ele pode ter diversas nacionalidades, né? Um árabe, ele pode ser sírio, um árabe pode ser egípcio, ele pode ser libanês, iraquiano, saudita, né? E então a gente não pode confundir esses termos, tá? Isso aí foi o que eu disse para vocês na última aula, e é daí que eu vou desbravar um pouco mais, falar mais alguns aspectos sobre esses dois povos, árabes e judeus. Tudo bem, James, tudo bem, não tem problema não. Nós tivemos um probleminha também no início da aula aqui, o negócio do link, mas parece que está resolvido. As pessoas que sempre assistem a aula estão aqui, né? Então, enfim, vamos lá. Olha só, nesse contexto, né, dessas disputas, dessas ocupações que eu falava com vocês no Oriente Médio, elas estão muito relacionadas aí a uma ocupação sempre, né, ou em grande parte às margens do Rio Jordão. As margens do Rio Jordão. E as margens do Rio Jordão, ela já foi ocupada aí, ela já teve, né, vamos dizer, por conta dessas diversas ocupações, essa região aqui já teve muitos nomes, as margens desse rio aqui, né? Ela já teve os seguintes nomes aí que vocês já devem conhecer. Olha aí, Hebron, Canaã, Terra Prometida, Reino de Israel, Reino de Judá, Judéia, Filistina, Terra Santa, Sião, Palestina. Ou seja, esta mesma região aqui, olha, onde estão árabes e estão judeus, né, ela já teve muitos nomes no passado. E essa região, claro, né, às margens da chamada aí, bacia do Rio Jordão. Percebam que nós temos pouquíssimas áreas férteis aqui. Então, muitos povos ocuparam esta região. Tá bom? E, bom, se este lugar teve muitos nomes, né, e eu coloquei alguns aí para vocês, e alguns nomes são muito conhecidos aí, são muito conhecidos aí na nossa vida, né? Principalmente aqueles mais religiosos já devem ter visto vários desses nomes aí. É uma região, se ela teve esses nomes, é porque ela também foi ocupada por muitos povos, diferentes povos ao longo da história dominaram essa região. Por exemplo,
nós tivemos aí algumas tribos que dominaram a região, como os filisteus. Cadê minha caneta, gente? Aqui, ó, os filisteus, cananeus, arameus. Nós tivemos aí a presença dos hebreus, né? E os seus reinos aí, Saul, Davi, Salomão. Posterior aos hebreus, nós tivemos os assírios. Depois dos assírios, os babilônios, e talvez a figura mais conhecida dos babilônios chama-se Nabucodonosor, né? Inclusive dá nome à nave do Morfeu no filme Matrix, não é à toa. Depois dos babilônios, nós tivemos os persas, né? E aí os 6 persas, o Ciro, o Dario e o Rodrigo Santoro, né? Que é o Xerxes. Quem assistiu o filme 300 sabe do que eu estou falando. Depois nós tivemos os macedônios e Alexandre o Grande. Após isso, os romanos e a destruição de Jerusalém. Os romanos aí ficaram muito conhecidos por destruírem Jerusalém. E a partir dessa destruição de Jerusalém, nós começamos a chamada diáspora judaica. Diáspora, eu já vou falar aí, que foi um movimento de dispersão dos judeus pelo mundo. Isso é um dos fatores que vão explicar aí o conflito entre os árabes e os israelenses, tá? Depois disso, já no século VII, uma dominação mais recente, os árabes, né? Depois o Império Turco-Otomano, que ficou aí do século XV até aproximadamente 1918, quando nós tivemos o fim aí da Primeira Guerra Mundial, e aí acabou-se a era dos impérios, e nós tivemos a presença da Inglaterra, que ficou na região até 1948. E a partir disso aqui, né, o controle da Inglaterra até 1948, que ela criou o chamado aí plano de partilha. E aí que nós começamos aqui o nosso entendimento sobre esse conflito de fato entre árabes e israelenses. Bom, antes de eu seguir aqui, alguém tem alguma dúvida sobre as questões que nós já tratamos nas aulas anteriores e tal? Quer falar alguma coisa? Aqui. Beleza? Então tá. Vamos lá. Opa, tô vacilando aqui, não sei o que eu tô fazendo. Pronto. Olha só, pessoal, antes de eu começar a falar sobre esse plano de partilha, é bom eu detalhar algumas coisas aqui para vocês. E aí eu vou até apagar aqui toda a tinta do slide. Eita, tem gente entrando agora, peraí. Vou permitir. Olha só. Eu falei aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, sobre esses 2 povos, só para aprofundar um pouquinho mais aqui. Falei com vocês que Abraão aqui, casado com Sara, teve Isaac, teve Jacó, que mudou o nome dele para Israel, que teve 12 filhos, né? E nós tivemos aí as 12 tribos. Só que nesse processo aqui desses 12 filhos, teve um chamado José, que foi vendido. Não é isso? E ele foi vendido lá para o Egito. Ok? Nesse processo aqui, durante 400 anos, né, esse pessoal foi escravizado aqui no Egito. Isso aí eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque vocês sabem dessa história aí. Parece que passou uma novela também na Rede Record chamada José do Egito, uma coisa assim. Bom, nesse contexto aqui, que eles foram escravizados, percebam de onde vem esse povo que foi escravizado aqui, ó. Nós tivemos um processo aí chamado de êxodo. Saída do povo hebreu do Egito. A saída do povo hebreu. E olha só, a saída desse povo hebreu com um cara chamado Moisés, não foi isso? Eu não vou lembrar muito da história aqui. Moisés, a saída do povo hebreu do Egito.
E Moisés, ele, quando levou aqui o povo, o hebreu saindo aqui, ele estava em busca de um lugar chamado Canaã. Canaã, já ensinei para vocês onde fica, às margens do Rio Jordão. E aí, durante os 40 anos, olha só, que ele ficou peregrinando no deserto aqui, ó, durante 40 anos peregrinando no deserto para achar aí a terra prometida, a terra Canaã, ele recebeu o que nós chamamos de decálogo. O decálogo são os princípios éticos e morais que deveriam ser seguidos. E aí, quando você recebe uma série de regras éticas e morais para reger uma sociedade ali, nesse contexto aqui surgia a primeira religião monoteísta do planeta, tá? O povo escolhido aqui, ó, que saiu aqui do processo de escravização para ir para a terra prometida. Então surgiu a primeira religião monoteísta, né? E esse povo escolhido, né, é o judaísmo. Né? Aqui, ó, os princípios éticos e morais descritos no Decálogo é um elemento unificador dos povos, né? Tá bom? Então nós tivemos aí a presença do judaísmo. Bom, eu falei com vocês aqui que eles estavam indo para Canaã. Tá? Em Canaã, sobretudo, quando ali, né, se fixaram, eles tinham uma forma de organização, né, em tribos, as chamadas tribos de Israel. Ok? E essas tribos, elas tinham uma organização, olha só que interessante isso, elas tinham uma organização política através de patriarcas, né? Dos patriarcas. Deixa eu ver quem está entrando na aula agora. Vamos lá. Então, eles tinham uma organização política através dos patriarcas, né? Moisés era o patriarca, por exemplo. E dessa organização política, eles se organizaram através depois, né, quando eles começaram a estabelecer os princípios éticos e morais, eles estabeleceram, depois do patriarcado, os juízes, né? E daí que tem lá os juízes na Bíblia, né? Tem até acho que é Samuel, né, muito famoso nesse sentido, mas isso aqui não tem nada a ver com a aula. E após o estabelecimento, né, dos juízes, eles conseguiram organizar as suas monarquias. E aí eu estou falando das tribos de Israel, do povo judeu, né? E eles organizaram as suas monarquias. Então a primeira organização política foi através dos patriarcas, depois os juízes e depois as monarquias. E dessas monarquias, vou citar aqui, ó, monarquias, nós tivemos primeiro Saul, né, que foi o primeiro rei monarca, dos judeus. Depois nós tivemos Davi. Davi que uniu, né, de certa forma, ele conseguiu unificar todas as tribos e ele conquista Jerusalém. Olha a história do povo judeu. E depois nós tivemos aí Salomão. Salomão que fez a expansão da monarquia do reino dos judeus. Expansão. Eu estava escrevendo expansão errada. Bom, legal. Depois de Salomão, ele não deixou herdeiros. Então, houve aqui, no reino judeu, uma disputa pelo trono. Pelo trono do controle da monarquia dos judeus. E quando nós tivemos essa disputa pelo trono, levou o povo judeu ao que nós chamamos de uma cisma. Uma cisma é uma divisão do povo judeu. Por quê? Uma parte entendia que eles deveriam seguir um cara chamado
Roboão. Roboão, ele seguiu com 10, lembre-se, eram 12 tribos. Ele seguiu com 10 tribos para o norte da região e fundou lá o reino de Israel. Olha que confusão. Mas nessa cisma, um outro povo achava que deveriam seguir um cara chamado Jeroboão. Jeroboão conseguiu juntar 2 tribos que ficaram ao sul da região e fundou, olha só, o reino de Judá. Beleza? Só que toda vez que nós temos uma disputa pelo trono e uma cisma, ou seja, uma divisão desse reino, da monarquia, é claro que eu sempre vou ter um enfraquecimento do poder. Um enfraquecimento, então, daquilo que controlava os judeus. Beleza? E se houve um enfraquecimento desse povo, eles não estavam mais unidos, eles estavam aí divididos entre as tribos do norte, as tribos do sul, fez com que essa região, a partir desse enfraquecimento, fosse dominada no século I a.C. pelos romanos. E os romanos que tiveram aí, né, o auge da sua ocupação aí com um cara, né, o imperador chamado Tibérius César, no qual quem governava a região era um cara chamado Herodes, né? E o procônsul, aquele que representava Herodes ali nessa região que eu falei com vocês que tinha um nome na época de Judéia, era um cara Pilatos. E neste contexto aqui de ocupação romana, sobre aí o império do César, o governo de Herodes e o procônsul da Judéia sendo aí Pilatos, surge nesse contexto aqui a segunda religião monoteísta, não está dando para escrever mais nada aqui, monoteísta do planeta, que é o cristianismo. Olha isso aí, tá? No mesmo lugar que eu falei com vocês, onde surgiu o judaísmo, surge o cristianismo. A partir disso, aí já a partir do século I, agora depois de Cristo, né? Porque agora se surgiu o cristianismo já é depois de Cristo, nós temos a destruição de Jerusalém pelos romanos. E aí, nesse contexto, esse povo que já estava dividido, eles começam um processo, eu vou escrever bem grande aqui para vocês, chamado de diáspora. A diáspora judaica, ou seja, a dispersão dos judeus pelo mundo. Ok? Bom, e daí? Vou apagar tudo que está aí agora. Beleza, você explicou esse lado aqui, ó, Abraão com Sara. E esse lado aqui? Bom, Abraão com Agar. Daqui nasceu Ismael, e nós vimos. Ismael foi convidado a se retirar, ele não poderia ir para a terra prometida. Luiz, Oi. mas essa questão que você está explicando, isso é tipo coisa histórico, tipo confirmado, ou é da questão só religiosa, tipo dos povos e coisa do tipo? Bom, é explicado das duas formas. Foi a Júlia, né, que tá me perguntando? Aham. É explicado dos dois contextos, tanto na formação dos povos como na formação religiosa dessas pessoas, tá? Porque isso se mistura no Oriente Médio para poder explicar as raízes dos conflitos, tá bom? Uhum. Então são coisas que se misturam agora. Bom, aí eu vou falar Luiz Fernando, né? Eu não acredito que alguém viveu 400 anos lá, escravizado. A pessoa vivia 400 anos. Eu não acredito bem nessas coisas, né? Mas Então, assim, não tem, por exemplo, uma confirmação histórica, tipo, esse osso aqui era de fulano de tal, não, essa aqui... Que eu saiba, não. Porque, então tá certo. Júlio, tem que tomar muito cuidado. A religião, ela é baseada na fé. A fé não há como se explicar.
Então, eu não estou, igual eu falei na primeira aula, eu não estou explicando aqui sobre fé. Eu estou explicando sobre contextos históricos que resultam nas consequências das guerras entre árabes e judeus. Tá? Agora, se foi dessa forma mesmo, eu não sei. É isso que explica esses conflitos. Tá? Pelo menos esses povos brigam por causa disso. E aí nós estamos entendendo por que eles brigam. Tá? Então tem que tomar cuidado um pouco com isso. Bom, e aí, mais alguma dúvida, Júlio? Só isso? Deu para esclarecer? Deu sim, era só para saber se essa galera existiu mesmo ou não. Não, existiu. Existiu, tá? Na minha concepção existiu. Talvez não com o glamour que se conte. Tá? Mas para mim existiu. Mas aí é a opinião pessoal minha, que não tem nada a ver com aula. Bom, vamos lá. E aí, né, eu falei dos árabes aí, Ismael, junto com sua mãe, e a galera que gostava deles, vamos dizer assim, eles foram convidados a ir embora e eles migraram para um lugar chamado Península Arábica, que vai dar origem aos árabes. Bom, e daí? Mais ou menos aí no século 7, aí já depois de Cristo, percebam que eu vou explicar o islamismo aqui agora, mas é uma coisa muito recente, século 7. Nós sabemos que esses árabes aqui, que viviam na Península Arábica, eles viviam de comércio. O comércio. E o comércio era realizado por eles através das chamadas caravanas. Então, caravanas não é aquele negócio que leva aquele monte de idoso, aquele monte de gente no programa do Silvio Santos. As caravanas, elas estão relacionadas ao comércio que esses árabes faziam aí nesta região chamada Península Arábica. Em mais ou menos aqui, não se sabe precisar a data, mais ou menos 570 depois de Cristo, é claro, nasceu um cara chamado Maomé. Ou, traduzindo para o árabe, Mohammed. Tá? Nasceu um cara chamado Maomé. E ele teve uma visão. Ele teve uma visão lá, que foi pelo anjo lá, que deu uma visão para ele e falou o seguinte: Maomé, Allahu Akbar. Mais ou menos isso. E quer dizer o seguinte: Maomé, há um só Deus, Alá. E o seu profeta é você mesmo, é Maomé. Então ele recebeu uma visão onde há um só Deus. Perceba que eu vou escrever com letra minúscula aqui, Deus. Porque o Deus mesmo, com a letra maiúscula, quer dizer Alá. Há um só Deus. E o seu profeta é Maomé. Quando o Maomé, então, recebe essa menção, essa mensagem que há um só Deus, né, e o profeta era ele, surge nesse contexto, olha só, a terceira religião monoteísta, que é o islamismo. E aí o Maomé, claro, ele ficou muito feliz, né, dele ser o profeta, eu acredito, né? Eu não sei se eu ficaria, não. Mas ele ficou muito feliz dele ser o profeta, que ele deveria levar, né, essa ideia de Alá para as pessoas. E ele começou a falar com todo mundo: tem um negócio aí chamado islamismo, essa nova religião e tal, e tal, tal. Só que o que aconteceu? O pessoal começou a perseguir ele. Ninguém estava aceitando aquilo e ninguém acreditava. E aí eles, sei lá, aí fazendo uma brincadeira com o terrorismo, né? Não que isso resulte nos árabes, é né? Só uma brincadeira, percebo. Né? Eles tentaram colocar lá um camelo-bomba lá na barraca do Maomé e tentaram matar ele por conta disso. E aí, em 622 depois de Cristo, tem-se um processo daqueles que estavam acreditando em Maomé chamado de Hégira. A Hégira quer dizer a fuga do povo árabe que acreditava aqui em Maomé. Eles fugiram de uma cidade chamada Meca para Medina.
Medina tá lá perto, lá, ó, de onde eu falei com vocês que tinha um outro povo, que já tinha uma outra religião, que estavam dispersos no mundo aí. Ok? Depois que ele fugiu para Medina, né, ele começou ainda, continuou sendo profeta, aquela coisa toda, e o pessoal começou a aceitar. Tanto é que eles falaram, poxa, Maomé, você estava certo mesmo, era isso mesmo, cara, você trouxe uma nova religião. Tanto que em 630 depois de Cristo, né, o Maomé, ele retorna para Meca. Ele retorna aqui para Meca e de lá começa de fato o processo, como a gente conhece hoje, do expansionismo do islamismo. Tá? Então percebam que o contexto do surgimento da religião aí, desses povos, vem do mesmo lugar, mas de diferentes épocas. Tá bom? E aí o islamismo, claro, acho que eu já até falei com vocês, o Islã, que ele é dividido principalmente entre dois grupos aqui, os xiitas e os sunitas, tá? Os xiitas sendo os conservadores e os sunitas sendo os moderados. Professor, então quer dizer que os xiitas são, se eles são conservadores, eles são fundamentalistas, eles são aí os terroristas? Não, tá? Porque é importante você saber, pelo fato deles serem fundamentalistas, não quer dizer que eles são terroristas. Terroristas, né, eles querem adotar o fundamentalismo, vamos dizer assim, o fundamentalismo religioso através do uso do terror, do uso da força, da violência. Os conservadores, né, os fundamentalistas propriamente, são aqueles que creem na verdade deles, eles fazem uma tradução mais literal, né, dos textos sagrados, e eles acham que os outros não são verdade. Pronto, isso é um fundamentalismo. Tá? Agora, o terrorismo ele vai aplicar o conservadorismo através do uso do terror. Então, percebam, nem todo fundamentalista, nem todo conservador, ele é terrorista, mas todo terrorista ele é fundamentalista, tá bom? E aí tá, nós temos o surgimento aqui dessas duas principais divisões dentro do islamismo, tá? Só a título de curiosidade, essa divisão vem do seguinte: esse menino aqui, ó, chamado Maomé, ele não teve descendentes diretos, filhos diretos, homens, né, que pudessem ser os profetas, aí o profeta da fé islâmica. E aí quando ele morreu, ficou aquele negócio, poxa, e agora? Quem vai ser? Quem deve ser o profeta? Um grupo minoritário, os xiitas são minorias, tá? A minoria dentro do islamismo. Um grupo achava, né, dos xiitas aqui, achava que quem deveria ser o profeta é o genro do Maomé, cara chamado Ali. Por isso que xiita é uma derivação de Shati Ali. Tá? Shati Ali quer dizer o quê? Descendente de Ali. Tá? Então uma galera achava que quem deveria ser alguém próximo do Maomé, que era o Ali, o genro dele. Os outros grupos, a maioria, os moderados, achavam não, que a comunidade islâmica ela poderia ser ali, né, ela poderia continuar o trabalho do Maomé, tá? E eles são os sunitas, tá? Que achavam, eles entendiam que qualquer um poderia ser, qualquer um dentro da fé islâmica, né, poderia ser ali o precursor da fé islâmica, tá? E aí, só curiosidade aqui para vocês. Muita gente acha, né, que os xiitas são maioria de terroristas, né? Para vocês terem uma ideia, olha só, vou citar aqui alguns grupos terroristas para vocês. Al-Qaeda, temos o Estado Islâmico, quer dizer, Estado Islâmico, quer dizer Daesh, né, em árabe. Eu tenho o Boko Haram, olha só.
Posso citar o Al-Shabaab, com B aqui, Al-Shabaab. Eu tenho o Talibã, eu tenho o Hamas. Todos esses aí são grupos terroristas, olha, sunitas. Ou seja, aqui ó, dos moderados aqui, mas que aplicam o conservadorismo através do terror. Só para vocês terem uma ideia que os principais grupos terroristas que nós temos no mundo hoje são sunitas. E aqui no Ocidente, principalmente, nós temos a ideia de achar que todo xiita, porque eles são conservadores, eles são terroristas. Se para citar um grupo terrorista xiita aqui, eu posso citar um que é conhecido também muito aqui, que é o Hezbollah. Hezbollah quer dizer, é isso aqui, ó, quer dizer partido, Hezbollah, partido, e de Alá, partido de Alá, tá? Que é um grupo terrorista que fica no sul do Líbano, que luta aí contra Israel, tá bom? Só curiosidade aí. Bom, alguma dúvida, pessoal, nesse contexto todo que eu falei com vocês aqui? Estão com dúvidas? Deixa eu ver o bate-papo aqui que eu não estou vendo, né? Deixa eu ver. Achei que era sonabilidade. Essa galera existe. Desculpa se essa galera existe mesmo, óbvio. Claro, achei que era sonabilidade para você ver. Foda que pelo menos algumas pessoas têm base histórica. Então, ai, professor, tô amando isso aqui. O que é, Letícia, que você tá gostando? Não entendi. Então, tudo ok. Você tá gostando de que, propriamente sim? Bom, enquanto ela responde aí. Ah, tá, manda aula, obrigado. Hoje eu não tô na minha melhor forma, assim, senão eu daria aula com mais entusiasmo para você. Tá? Sobre isso aqui, poderia aprofundar muito mais coisas, assim, e tudo, sabe? Mas, enfim, então parece que nesse contexto aí que a gente está explicando sobre, que eu quis explicar sobre o surgimento das três religiões aí, monoteístas, né? Porque isso, como eu disse com a Júlia, isso vai acabar se misturando, né, com o contexto, com a explicação, né, quando a gente vai explicar sobre o conflito entre árabes e israelenses, né, justamente porque nós temos ali o surgimento dessas três religiões, talvez as três maiores religiões, as três mais importantes. Toda religião é importante para aquele que segue, é claro, mas talvez as três mais importantes no mundo aí. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui muito do islamismo, né? Eu gosto muito de estudar o islamismo, não porque eu quero me tornar nada disso, mas eu gosto de estudar esse contexto histórico. Eu acho muito legal o mundo árabe, né? Você sabe, eu acho que eu sempre deixei claro para vocês que eu sempre me especializei e todos os meus estudos são focados para isso, no mundo árabe. E interessante, não sei se você sabe, que o islamismo ele será a maior religião do mundo, né? Em pouquíssimo tempo, em poucos anos, tá? Nós teremos aí a maior religião do mundo será o islamismo, vai superar o cristianismo, vai superar o judaísmo, entre outros aspectos. Tanto é que os árabes, olha que doideira, os árabes muçulmanos, eles não classificam as pessoas como assim, você ali é muçulmano e você não é muçulmano. Se eles tivessem quando eles classificam o seguinte, eles são muçulmanos e eu, por exemplo, não é que eu não sou muçulmano, mas um dia eu ainda vou ser, sabe? Porque se tornará a maior religião, terá o maior número de adeptos, é a religião que mais cresce no mundo, né? E aí eles definem as pessoas assim, entre aqueles que já são e aqueles que ainda vão ser. Pra vocês terem uma ideia, essa questão, o árabe hoje ele é tão forte no mundo, né? A questão do islamismo, eu vou contar um fato para vocês aqui. Aqui em Minas Gerais nós temos
é sabido por vocês, né? Muito da nossa economia aqui é voltada principalmente para a exportação de carne branca, né? Frango, principalmente para os árabes, né? Que são os maiores compradores, principalmente aqui de Minas Gerais, do frango. E certa vez, olha para vocês terem uma ideia, aqui tem muitas granjas, então, né? Certa vez, os árabes vieram fazer uma inspeção nas granjas aqui. Porque eu não sei se vocês sabem, no Islã, você não pode ter qualquer tipo de maltrato físico, emocional, psicológico para pessoas e também para animais, né? Não pode haver sofrimento e nada disso, né? O islamismo ele prega o amor, vamos dizer assim. O terrorismo é diferente, cuidado, vamos dizer assim. Então, no islamismo tem até um jeito certo de você sacrificar, por exemplo, o animal que você vai comer, de forma que você não possa imputar dor àquele animal, aquele tipo de coisa, né? Porque isso é contra. No islamismo, eles são contra qualquer tipo de escravização, né? De submeter ao trabalho forçado. Bom, enfim. E aí, esses árabes vieram inspecionar as granjas aqui em Minas Gerais né, para ver como que estava sendo feito. Aí vieram os árabes, rodaram as granjas aqui, tudo sendo feito de acordo. E aí no final, né, da visita, eles fizeram o seguinte, aí um dos administradores lá, um dos polícias que estavam lá com eles, falou o seguinte, e aí, tudo certo? Vamos realizar a manutenção, tá tudo certo? Aí o árabe falou assim, olha, as instalações das granjas aqui, né, no qual nós vamos retirar a carne, estão impecáveis, né, em termos sanitários, tudo isso está impecável. Entretanto, nós árabes gostaríamos de rescindir o contrato de compra com vocês aqui. Aí foi um baque, né, um choque muito grande. E aí por quê? Por que vocês vão rescindir esse contrato se está tudo certo? Porque é o seguinte, nenhuma dessas granjas está construída virada para Meca, que é a cidade sagrada deles. Pelo menos uma vez na vida, um árabe ele tem que fazer uma viagem a Meca, né? E todos eles fazem as suas orações diárias, são 3, se não me falha a memória, 3 ou 5, não me lembro, voltados para Meca, né? E aí as granjas não estavam construídas viradas para Meca, né? Que é tão importante para o islamismo. E é claro, nós somos muito inteligentes, nós derrubamos todas as granjas e construímos, né? Reconstruímos elas viradas para Meca, porque a manutenção desses contratos é de suma importância para a economia do nosso país, né? E aí, agora dando uma apertadinha, nós temos aí a presença de alguns políticos, né, que, de certa forma, no início dos seus mandatos, eles né, meio que atiçaram os árabes, meio que falaram algumas coisas que não deviam, uma forte aproximação com o governo de Israel. Não estou dizendo que não tem que ter, mas quando o governo da República das Bananas, né, aqui falou que ia mudar a embaixada brasileira, né, tirar lá de um certo lugar e colocar em Jerusalém, era uma afronta direta ao mundo árabe, tanto que os árabes falaram assim, olha, então tá, nós vamos deixar então de comprar, vamos deixar, lembra-se, nós somos os maiores produtores de petróleo do mundo, e aí, como o belo covarde que recuou, né? Falou e não fez nada. Enfim, alguma dúvida? Vou encerrar a aula então, né? Vou fazer a chamada aqui. Acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Dessa questão política. Acho que não precisa entrar em tantos detalhes aqui. Deixa eu só abrir essa chamada.
Segunda série. Hoje, dia 10/11. Pessoal, vou fazer chamada. Aqueles que responderem no chat, se alguém tiver com o microfone puder, por favor, me falar aqui, eu ficaria muito agradecido. Ana Carolina. Ana Laura. Presente. Ana Letícia. Mandou no chat. Beleza. Ana Luísa. Chat. Diego. Chat. Eduarda. Chat. Eduardo. Emily. Muita gente ausente, né? Esther. Chat. Gabriel Augusto. Presente. Giovana. Chat. Isabelle. Chat. Jennifer. Chat. João Mateus. Chat. João Paulo. Presente. Júlia. Tô aqui. Liza. Chat. Lara. Presente. Lucas Parreira. Presente. Mariana Drummond. Mariana Quintino. Marina. Rebeca. Presente. Tiago. Vinícius. Chat. Yasmin Graça. Chat. Pessoal, muito obrigado então, tá? Pela presença de vocês, pela participação. Nos encontramos na próxima semana, tá bom? Tchauzinho e obrigado. Valeu mesmo.